A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos continuar a nossa série do exílio a Cristo. Hoje nós vamos começar, não vamos terminar, falando sobre o domínio romano em Israel, um domínio que durou muito tempo e vamos dividir em 4 etapas. É uma etapa longa, é uma parte crucial para nós entendermos um pouco do cristianismo, como ele começou, o desenrolar do Novo Testamento, tá? A gente já adentrou, né? Já teve meio que um prólogo, né? Para explicar um pouco dessa trajetória, quando a gente falou do fim da dinastia Asmoneia, começou a falar do domínio romano ali em 63 a.C., que foi quando começou a partir da disputa entre Hyrcano II e Aristóbulo II, os dois irmãos que estavam lutando pelo trono. Pompeu, o general romano, se aproveitou disso, interveio e assumiu o poder, assumiu o governo ali em Israel, através dessa disputa interna, tá? Esse general, ele esteve na região após derrotar o reino de Ponto, tá? Um reino ali na região próxima ali da Babilônia, enfim, e viu a oportunidade de expandir o domínio romano sem muito esforço, né? Afinal de contas, o reino de Israel já estava ruindo e ele interveio em 63 a.C., sitiou Jerusalém e após 3 meses conquistou a cidade. Essa conquista teve várias consequências e, assim, antes a gente começar a falar disso, o fim da independência dos judeus, o fim da independência de Israel, eu vou dividir em 4 partes. Primeira, a gente já teve uma introdução que é agora de 63 a.C. a 37 a.C., essa etapa pré-dinastia romana, pré-governo romano. De 37 a.C. a 4 a.C., nós vamos para outra etapa, e de 4 a.C. até 70 a.C., mais ou menos, a terceira etapa, e o último vídeo desse governo romano, que é quando acaba de vez o Império Romano. Ele vai ser no 4º vídeo, tá? Para a gente entender o que aconteceu com Israel. Nós vamos fazer sim a análise do livro do Atos dos Apóstolos, e nós vamos fazer uma análise sobre Paulo, enfim, esse começo de igreja cristã, os primórdios ali com os discípulos, né? Tiago, Pedro, João, falar um pouco dos evangelhos. Eu acredito que mais alguns episódios dessa série se findem. É uma emoção muito grande, né? Falar um pouquinho de Bíblia, criar um contexto bem encaixadinho sobre o Novo Testamento. Infelizmente, o Novo Testamento ele não nos dá muito contexto a respeito disso, mas nós vamos seguindo aí. Pedir desculpas se vocês ouvirem de fundo música muito alta, né? O vizinho tá cantando, tá ouvindo música alta, gerando um incômodo aí. Mudei meu local de gravação, mas vamos seguindo. Deus vai dar graça para nós. E o fim da independência judaica, o fim do reino da Judéia, ele tornou-se um cliente de Roma, como eu falei nos outros vídeos. Hyrcano II foi nomeado por Pompeu como sumo sacerdote. O território da Judéia foi dividido e reduzido a várias cidades com população não judaica, e foram anexadas, né, várias províncias, e virou um conglomerado de vários bairros romanos, tá? Virou uma província romana da Síria. A presença militar romana, com a conquista de Pompeu, marcou o início da presença militar romana nessa região, intensificando isso ao longo dos anos, tá? Herodes, ele recebeu o trono, né? Ele era edumeu, do povo ali do sul, dos edomitas, tá? E várias facções lutaram pelo poder. Em meio a esse caos, Herodes foi um astuto político, um líder militar. Ele ascendeu e foi nomeado por Roma como rei dos judeus em 37 a.C. Essa é a fase já mais adiante, tá? Isso é um resumo, basicamente, do que a gente vai ver, tá? Então, basicamente, a gente vai passar pelas fases. Como eu falei, Pompeu em 63 a.C., aí nós temos de 63 até 37 a.C., essa fase com o governo do Herodes, e de 37 até 4 a.C. nós temos o governo do pai, né, o Herodes o Grande, o pai do Herodes, o Antipas, que é quem governa até Pôncio Pilatos assumir o governo. O Herodes Antipas nada mais era do que uma peça, um peão na mão do governo romano, tá? E vamos lá, vamos começar esse primeiro vídeo aqui tratando, já falamos um pouquinho sobre o domínio de Pompeu, tá? Então nós temos aqui da conquista romana ao reino de Herodes, 37 a.C. a 4 a.C. Não vou falar do que aconteceu
na época do Pompeu. Eu já dei um resumo hoje, falei no vídeo passado do fim da dinastia Asmoneia, tá? Pompeu tratou de resolver a situação interna do reino asmoneu. Aristóbulo foi feito prisioneiro, né, o irmão de Hircano, e Hircano II foi confirmado o sumo sacerdote. Pompeu procurou redimensionar o poder da dinastia Asmoneia. Samaria tornou-se independente e as cidades gregas da Transjordânia foram reunidas em uma confederação, a famosa Decápole, tá? Essa menção ela é feita em Mateus capítulo 4, verso 25. Então você já vê aqui nesse comecinho muito contexto geográfico, político, que não temos nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Então é muito importante. Esta etapa da série ela é de crucial importância para que a gente possa entender o que tem muito no Antigo Testamento: genealogia, tem a geografia, a política, a geopolítica, a história, coisas que não tem no Novo Testamento. Ao longo dos anos, acontecimentos na Palestina ligados a Roma, particularmente a luta pelo poder entre Pompeu, que foi morto no Egito em 48 a.C., e Júlio César, após a morte deste em 44 a.C., a luta entre Otaviano e Antônio, tudo isso fez com que Otaviano saísse vencedor e recebesse o título divino de Augusto. Então você já vê a briga interna, ela também aconteceu muito no Império Romano, tá? E para o sumo sacerdote Hircano II restou apenas a Judéia, a Idumeia e a Pérea, além de uma pequena parte da Galileia, e o reino asmoneu foi sendo reduzido cada vez mais a ser vassalo do Império Romano. Hircano II conseguiu conservar seu poder até fazê-lo crescer um pouquinho, tomando partido ao lado de César, quando este estava em guerra no Egito contra Pompeu, tá? Então você já vê aí que basicamente a dinastia Asmoneia só serviu de vassalagem mesmo, de serviçal de Roma, e um dos filhos de Antipas, Herodes, conservando a mesma política de equilíbrio entre os partidos romanos opostos, recebe de Antônio em 37 a.C. a nomeação do rei de judeus, começando aí a fase do vídeo, tá? Eu dei uma introdução até Pompeu. De Pompeu a gente entra em Herodes, tá? Essa fase ela vai até 4 a.C. com a morte dele. Então a gente vai desenrolar aí neste vídeo, basicamente, tentar fazer vídeo mais curtos para fazer mais ponderações e não ficar muito entediante, tá? Nestes anos que se seguem, a situação é extremamente complexa e piorou muito, ainda mais com a invasão da Palestina pelos partos, aquele povo que se uniu com Hircano para poder derrubar, né? Foi com Antígono II Matatias que os partos se aliaram, povo proveniente do Oriente, na tentativa de Antígono, como eu falei, filho de Aristóbulo, de retomar o poder. Antígono consegue tomar Jerusalém, faz Hircano II prisioneiro, teve toda aquela questão que eu comentei no vídeo passado, que eu não vou rememorar. Apoiado por Roma, Herodes consegue derrotar os partos, mata Antígono, o último dos Asmoneus. Aqui se encerra a dinastia Asmoneia, tá? Com grande habilidade, Antônio, após a derrota de Antônio, Herodes declara sua submissão a Otaviano e tem deste a confirmação da sua realeza, o Herodes o Grande, o Herodes o vô do Agripa, que governou Jerusalém na época de Paulo, o pai de Herodes, Antipas, que governou Jerusalém na época de Jesus, tá bom? Sim, o reino de Herodes alcançará dimensões bastante grandes, tá? Os primeiros anos do reinado de Herodes, que é chamado de o Grande, ele ficou devoto a eliminar todo qualquer adversário, matar todo possível opositor, em torno de dezenas de membros do Sinédrio, junto com Mariame, sua esposa, os filhos de Alexandre e Aristóbulo, e mais tarde seu primogênito Antípatro. Herodes nos apresenta então como um tirano, desconfiado, suspeito, pronto a suprimir qualquer um que possa lhe fazer sombra. Flávio José, em particular, deu a ele um juízo bastante negativo, e isso já deixa claro mais uma prova da chacina dos inocentes, Mateus capítulo 2, do 13 ao 18, tá? Então, mais uma parte da Bíblia explicada com o contexto de quem era Herodes, tá? Todavia, do ponto de vista político, Herodes demonstrou grande habilidade e iniciativa, fazendo bom uso das suas enormes riquezas, as quais aumentou graças à crescente carga fiscal. Também admira-se o resultado do seu ambicioso projeto da construção civil. Ele reconstruiu a cidade de Samaria, a antiga Torre de Straton e uma nova cidade chamada Cesareia Marítima, em homenagem ao imperador, e mais tarde foi sede do procurador romano e do administrador imperial. Além disso, as obras de Herodes é de singular importância pelas fortalezas militares que ergueu para proteger as fronteiras do reino, entre elas Heródio em Belém, a fortaleza de Maqueronte,
onde João Batista foi assassinado, foi decapitado, e a de Massada, ao redor do Mar Morto. Pode-se recordar ainda seus palácios, como Jericó, Fortaleza Antônia, em Jerusalém, as torres da cidade, uma das quais resiste ainda hoje, e por fim um anfiteatro e um hipódromo, tá? Sem dúvida, a ampliação do Templo de Jerusalém também foi uma obra monumental, tá lá em João capítulo 2, verso 20, e esses trabalhos foram concluídos apenas em 63 depois de Cristo, tá? 7 anos antes da destruição. Então levou muito mais tempo para reformar do que propriamente dito ele ficar construído. Portanto, Herodes conseguiu constituir um reino politicamente seguro, economicamente estável, mas jamais conseguiu obter o apreço popular, ao menos dos judeus, tá? De fato, ele não era realmente judeu, mas idumeu, conforme eu falei, e ele governava uma população mista, e mesmo que a maioria da população era judia, tá? Ele estava em meio a gregos e outros habitantes de diversas culturas. Religiões, de certo modo, Herodes procurou parecer uma espécie de benfeitor dos judeus, como demonstram os trabalhos de ampliação do templo, a observância formal da lei mosaica e particularmente a intensa negociação diplomática a favor dos judeus na diáspora, entre os quais ele procurava o apoio que não encontrava dos judeus ligados à velha dinastia, as monéios mais tradicionalistas. Na verdade, Herodes aboliu o princípio da sucessão em cargo de sumo sacerdote, reservando a si o direito de nomeação, ou seja, ele acabou com aquela palhaçada, né? Desculpa, é a minha opinião, tá? Os reis se julgaram sumos sacerdotes, eles colocavam o título de etnarca, de rei, de sumo sacerdote, eles faziam tudo, mas um pouco não faziam nada. Ruíram o restante da hegemonia de Israel, levaram ao fracasso. Além disso, ele favoreceu largamente o processo de helenização e levou os seus 2 filhos a estudar em Roma, construindo em Jerusalém um teatro, um anfiteatro e outras obras, tá? E até mesmo templos pagãos. Na verdade, Herodes se conformava bastante bem aos costumes políticos religiosos típicos do Império Romano, o que sem dúvida escandalizava os judeus mais piedosos, que o consideravam um estrangeiro, tá? Vamos lá. 2 ou 3 anos depois, 3 anos antes da sua morte, 4 antes de Cristo, situa-se historicamente o nascimento de Jesus, marca-se aqui o início de todo o contexto do Novo Testamento, tá? Até a questão de Maria apresentando no templo, enfim. Vamos lá. Nós falamos do contexto muito profundo dos essênios, os saduceus, os fariseus, a questão das sinagogas, do judaísmo do templo, do judaísmo do deserto, mas faltaram algumas, né? Eu já falei da dinastia herodiana, do grupo dos herodianos, dos idumeus, e agora vamos falar dos zelotes. Tem Simão Zelote, né, entre os discípulos, né, os sicários, né, que eu falei a possibilidade de Judas Iscariotes fazer parte disso. E ao lado dos fariseus, dos saduceus e dos essênios, Flávio Joséfo apresenta um quarto grupo que ele define como aqueles que eram animados por uma grande paixão pela liberdade, convictos de que só Deus é o guia e o Senhor de Israel. Trata-se da ala mais extremista dos fariseus, influenciados por tendências ainda mais apocalípticas, tá? Fugindo bastante da linha essênia, tá? Segundo Flávio Joséfo, essa escola filosófica teria surgido após o ano 6 depois de Cristo, quando os romanos assumiram o controle da Judéia e depuseram Arquelau. Nesse ano, os romanos teriam ordenado um recenseamento para a melhoria do sistema de cobrança dos impostos. Tal recenseamento teria encontrado forte resistência entre muitos judeus guiados, segundo o historiador judeu, por certo Judas de Gamala, Judas o Galileu, de Atos, capítulo 5, verso 57, que, segundo Flávio Joséfo, é uma filosofia muito simples, recusar completamente a dominação estrangeira, usando como método a luta armada. Zelote, que vem do extremo zelo pela lei, tá? Só para vocês entenderem o que é o nome Zelote. Só para ficar claro, na época de Jesus, os rabinos eram verdadeiros guias espirituais do povo, personagens de maior consideração na sociedade judaica e muitas vezes exercendo a função de juízes ou de professores. O próprio Jesus foi considerado um rabi nos evangelhos, tá? As polêmicas observações contidas em Mateus capítulo 23, versos 6 e 7, Marcos capítulo 12, versos 38 e 39, Lucas capítulo 11, verso 43. E esses debates eram apresentados nos textos evangélicos de verdadeiras disputas rabínicas, as quais faziam ecoar grandes escolas como o Hillel e o Shammai. Paulo, por sua vez, afirma ter sido educado na escola do rabino Gamaliel, Atos capítulo 22, verso 3, Atos capítulo 5, verso 34. E o início da era cristã nasceram textos rabínicos que ainda hoje norteiam a vida dos judeus, como
a Mishnah e o Talmud são obras de tradições rabínicas que se sucederam. As decisões jurídicas, morais e religiosas partiram justamente disso, tá? Só para vocês explicarem, entenderem um pouco também a questão dos rabinos, que vieram dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, tá? E aqui vale um adendo muito importante, tá? Em 4 a.C., morre Herodes o Grande. O reino é dividido entre Arquelau, que foi o nome que eu acabei de citar, Herodes Antipas. O Antipas, tá? Ele foi colocado lá, Pôncio Pilatos era o procurador da Judéia, ele que mandava a respeito de Roma, por isso que o julgamento de Jesus foi enviado para ele e simplesmente não passou pela mão do Antipas, tá? Ele foi exilado em 39 depois de Cristo, mas vamos lá, 6 depois de Cristo, em 4 a.C., morre o Herodes o Grande. O reino divide-se entre Herodes Antipas e Filipe e Arquelau. Então era Arquelau, Herodes Antipas e Filipe, tá? Arquelau é deposto, a Judéia é administrada pelos romanos, tá? Então Herodes Antipas era só um peão na mão dos romanos. E Pôncio Pilatos vira procurador em 26 a 36 depois de Cristo. O Herodes Antipas, ele vai ser exilado em 39 a.C., tá? Então, só para a questão de localização, para entender o que aconteceu nessa época, porque, como eu falei, não tem contexto geográfico, político, histórico. Então, a gente precisaria, nesse momento, prestar muita atenção nesses fatos, porque agora é a transição. O início do cristianismo vai se dar aqui. Entender um pouco de catolicismo lá na frente, catolicismo romano, tá? É muito importante esse vídeo aqui, tá? E vindo dos zelotes, voltando, explicando a questão rabínica, fariseus de novo, zelote, e eles consideravam os zelotes, a dominação romana, um fruto do pecado de Israel agravado pela neutralidade ou favorecimento dos fariseus e dos saduceus. Essa luta da libertação pelo povo até a morte é o único meio para restaurar o senhorio divino do Yod-He-Vav-He, o YHWH, o Yahweh, tá? O Senhor de Israel. Na verdade, as informações fornecidas por Flávio Josefo não são muito precisas a respeito dos zelotes como grupo organizado apenas por ocasião da primeira revolta contra os romanos por volta do ano 66 depois de Cristo. Além disso, os zelotes, como quarta filosofia, identificados assim, não é muito segura, dada as fontes do historiador, tá? O movimento dos sicários tinham como sigla uma sica, eram sicários porque eles carregavam uma adaga chamada sica, tá? Era um punhal que eles matavam as vítimas. Em geral, funcionários romanos e judeus considerados colaboradores de Roma. Sicários e zelotes, mal vistos pelos próprios fariseus, consideravam-se como a verdadeira alma de Israel e serão de fato promotores de reiteradas revoltas contra Roma, que vocês vão ver no decorrer dos próximos episódios da série, tá? Ainda como se diz, a sua atividade se situa sobretudo depois da metade do século I depois de Cristo. Tendências zelotes estiveram presentes certamente desde o início do século. Em Lucas, capítulo 6, verso 15, Atos, capítulo 1, verso 13, um dos discípulos é Simão Zelote, tá? A conhecida controvérsia também é lembrada a respeito do tributo devido ao imperador, do dá ao César o que é de César, Marcos capítulo 12, verso 13 e 17, e reverbera uma dualidade de posições pró e contra a ocupação romana, tá? E outro ponto importante, a questão apocalíptica se deu nessa época, principalmente a questão do judaísmo enoquiano, a questão da crença do que viria a acontecer, o porvir começa a ficar muito evidente, né? Misturando todo esse contexto conturbado político, histórico, geográfico, judaísmo muito confuso, várias seitas, várias fontes de pensamento, e o judaísmo apocalíptico, tá? A ideia não hebreia, a ideia do judaísmo mais próximo do que a gente tem de Cristo, as revelações, Apocalipse capítulo 1, verso 1, mas hoje é evidente a palavra apocalíptica do que viria a ser a posteriori, tá? Uma realidade muito complexa, e distinguir o movimento apocalíptico do apocalipse, compreendido como gênero literário, tá? Enquanto os profetas denunciavam a infidelidade do povo, o movimento apocalíptico vê a história presente como uma realidade completamente negativa e um mundo perverso. A questão dos essênios, comentei, não vou entrar em muitos detalhes para não me alongar, para o vídeo, como eu falei, não ficar muito longo. Vamos continuar o foco aqui para a gente analisar melhor essa questão do que aconteceu, principalmente na época do Novo Testamento,
e entender os grupos, como vivia a sociedade no primeiro século. Então a gente já passou ali, fim da dinastia Asmoneia, só fazendo um breve histórico para a gente entender, fim da dinastia Asmoneia, fim do governo brevemente independente, as revoltas judaicas ali do comecinho do Império Romano. E agora a gente vai falar um pouquinho da vida judaica do primeiro século, ali do comecinho. Já Jesus já havia nascido, Herodes o Grande já havia morrido, então a gente já começa aqui. Só para dar um resumo, tá? A questão do que a gente já tratou, né? A questão política, do que Herodes fez dentro de Israel. Agora aqui a gente já vai dar a introdução para o próximo vídeo, tá? O início da dominação romana, a população judaica vivia concentrada sobretudo em 3 regiões. Gravem isso: Judéia, onde vivia a maior parte ali ao redor de Jerusalém; Galileia, né, de Jesus, onde os judeus viviam junto com os pagãos; e na Pérea. Por isso, tá? Olha aqui um detalhe importante: a Galileia, judeus viviam junto com os pagãos, tá? Perdão. Então, por isso que você vê lá que tudo que vem de Samaria, tudo que vem lá da Galileia não presta, por causa disso aqui, tá? E Pérea, na região da Transjordânia, que pouco é comentado. A população de origem judaica falava aramaico, junto com o hebraico, que fora importantíssima durante a era persa, mas a língua mais usada no Mediterrâneo Oriental ainda era o grego. Então tinha uma mescla de aramaico. No norte, Pedro, na época de Atos 2, da festa do Pentecostes, ele falava aramaico, porque o reino do norte, Samaria, tem no canal vídeo a respeito disso. O povo falava aramaico. O hebraico era a língua mais judá, mais sul, ali pós-volta do exílio. Beleza? E o grego por conta do helenismo, tá? Por isso que a Septuaginta, ela foi traduzida para o grego koiné, tá? E era possível perceber a influência até mesmo sobre a língua falada em Israel, então era uma mistureba muito grande, tá? Politicamente falando, a perda da independência após o ano 6 depois de Cristo, quando a Judéia se torna província romana, não teve grandes repercussões na vida cotidiana. De fato, os romanos, segundo uma prática costumeira, deixaram às autoridades locais uma autonomia relativamente ampla para todas as questões internas e, de modo geral, respeitaram os costumes locais, especialmente os costumes de ordem religiosa. Portanto, o sumo sacerdote permaneceu como autoridade maior ao lado do órgão, o sinédrio, um conselho de 71 membros sacerdotes e notáveis anciãos, né? O povo chamava de conselho dos anciãos, os anciãos do povo, dos quais é muito falado no Novo Testamento. E aqui paramos este vídeo por aqui, 22 minutos, está dentro da média da série. Próximo vídeo a gente continua dentro do contexto do Novo Testamento. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Até o próximo vídeo.